Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um tema fundamental para as provas de concurso. A gente vai trabalhar com tipologia textual e gêneros textuais, que cada vez mais são questões frequentes nas provas. Bom, nesse nosso módulo de interpretação, nós estamos conhecendo diversos textos. Só que as bancas, na hora da prova, têm pedido que os candidatos classifiquem esses textos. E há dois meios básicos, dois critérios de classificação que podem ser adotados. Ou a banca pode pedir que você identifique o tipo do texto, ou a banca pode pedir que você identifique o gênero do texto. Só que é a mesma coisa? Não. Porque os tipos textuais e os gêneros textuais são classificados segundo critérios diferentes. Qualquer texto tem um tipo textual e também tem um gênero textual. Então, um jornal, um romance, uma receita, tudo isso pode ser classificado segundo um tipo e segundo um gênero. Não é uma coisa ou outra. Todo texto tem um tipo e tem um gênero. Agora, é importante que a gente saiba se aquela questão que a gente está resolvendo, se ela pede o tipo do texto ou se ela pede o gênero do texto. Isso vem claramente dito no enunciado. Agora, o que o aluno tem que saber? O aluno tem que saber que, quando eu quero saber o tipo do texto, eu vou analisar as sequências de informações. Ou seja, será que dentro daquele texto eu tenho sequências de fatos? Ah, então eu tenho uma narração. Ou, será que naquele texto eu tenho uma sequência de características? Então eu tenho uma descrição. Será que eu tenho uma sequência de comandos? Eu tenho então uma injunção. Então, dependendo do que eu tenho sequenciado, dependendo do tipo de informação que se repete ao longo do texto, eu vou ter uma tipologia ou outra. E aí as tipologias textuais são aquelas que a gente vê na escola: narrativa, descritiva, injuntiva, dissertativa, dialogal, etc, etc, etc. Na tipologia textual, o que está em jogo são as características internas do texto. É a própria estruturação, a forma como as informações são organizadas. Agora, além da tipologia, a banca pode pedir o gênero textual. Ah, é tão comum cobrar tipologia quanto gênero, professor? Não. A tipologia é muito mais frequente nas provas de concurso público. Poucas bancas trabalham com gêneros textuais. Normalmente as bancas regionais, o Sesgran Rio e a FGV. O CESP, a Fundação Carlos Chagas, a ESAF não costumam trabalhar com gêneros. Estas três bancas preferem trabalhar com tipos. Agora, todas as bancas trabalham com uma parte específica dos gêneros textuais. Que parte específica é essa? Os gêneros textuais da administração pública, ou seja, a redação de correspondências oficiais. Quando tem lá na sua prova redação oficial, correspondência oficial, você não vai escrever uma redação na prova. Você vai ter que julgar algumas afirmativas sobre os gêneros da administração pública. Por exemplo, o gênero ofício, o gênero memorando, o gênero ata, o gênero circular. Esses gêneros são textos que circulam nos órgãos públicos. Quando um chefe quer mandar uma mensagem para um subordinado, será que é um memorando? Será que é um ofício? Será que é uma ata? Como é que é o cabeçalho de um ofício? Será que é igual ao da ata? Será que é igual ao do memorando? Será que é igual ao da circular? Esse tipo de coisa é cobrado na redação oficial. Isso está relacionado a gêneros textuais, só que a gente não estuda isso hoje. Como essa é uma parte muito específica da matéria, a gente tem uma aula lá no módulo de gramática só sobre isso, que é a aula de redação oficial. Ok? Bom, então voltando para a definição de gênero. Se tipo tem a ver com a informação que é repetida na sequência e tem a ver com características exclusivamente internas,
Um gênero textual é classificado predominantemente pela sua função na sociedade, ou seja, para que serve esse texto? Gente, vamos pensar. Uma receita tem a mesma função na sociedade que uma piada? Não. A receita serve para ensinar a fazer um bolo, para ensinar a fazer uma salada. E a piada? A piada serve para fazer rir. Como a função desses textos é diferente, as características internas também vão ser diferentes. Piada tem personagem, piada tem humor. Receita tem verbo no imperativo, receita não tem personagem. Então, são as funções na sociedade que vão definir as características internas do texto. O gênero textual está muito relacionado a essa função na vida em sociedade. Para que o texto serve? Vamos pensar. 2 textos narrativos, como o conto de fadas e a piada. Esses 2 textos são do mesmo tipo. Ambos são narrativos. Por quê? Porque têm as mesmas características internas. Tanto o conto de fadas quanto a piada tem personagem. Tanto o conto de fadas quanto a piada tem narrador. Tem espaço, tem tempo, tem enredo, que são características da narrativa. O que diferencia basicamente um conto de fadas de uma piada? A função na vida em sociedade. Para que serve um conto de fadas? Para entreter, para fazer sonhar, para botar a criança para dormir. Enfim, tem um objetivo esse texto. Agora, a piada, ela tem o mesmo objetivo? A piada serve para fazer criança dormir? A piada serve para fazer sonhar? Não. A piada serve para fazer rir. Então, esses 2 textos têm semelhanças internas. São do mesmo tipo textual. Só que a função deles na vida em sociedade é diferente. Então, eles pertencem a gêneros distintos. Bom, o que a gente percebe com isso? Que eu posso ter textos com o mesmo tipo, mas com gêneros diferentes. Ok? Vamos ver isso em mais detalhes, para ficar mais clara a diferença entre tipologia e gêneros textuais. Bom, em sociedade, gente, nós escrevemos para entreter as pessoas, para informar as pessoas, para ensinar, para convencer quem? O interlocutor, você que leu o meu texto. Isso a gente chama de intencionalidade discursiva. A intencionalidade discursiva é para que alguém escreveu aquele texto? Qual era o objetivo do autor quando ele escreveu o texto? A Fundação Carlos Chagas pergunta muito isso. Qual é o objetivo desse texto? Letra A é informar, letra B é avisar, letra C é assustar, letra D é emocionar, enfim. A Fundação Carlos Chagas trabalha muito com a intencionalidade discursiva, que é a função daquele texto, o objetivo com que o autor escreveu o texto. Gente, isso está intimamente relacionado com a função do texto na sociedade. Porque a função do texto na sociedade é determinada pelo objetivo do autor que escreveu esse texto. Logo, essa intencionalidade discursiva está intimamente relacionada à noção de gêneros textuais. Então, para cada uma dessas intencionalidades, ou seja, para cada uma dessas funções, desses objetivos, eu vou ter gêneros textuais diferentes. Por exemplo, para entreter, a gente tem o gênero romance. Para informar, eu tenho o gênero notícia. Aqui, romances são escritos para entreter. Receitas, para ensinar. Artigos de opinião, para convencer. Notícias, para informar. Ou seja, para cada uma dessas funções, para cada um desses objetivos, eu tenho gêneros diferentes. O romance é um gênero textual. A receita é outro gênero textual. O artigo de opinião é outro gênero textual. A notícia é outro ainda. Agora, e os tipos textuais? Eu posso ter textos como romance, que são narrativos. E a notícia? A notícia também é narrativa. Porque as características internas do romance e da narrativa são parecidas. Ambos têm personagens, ambos têm espaço, ambos têm enredo, ambos têm narrador. Então eu tenho gêneros diferentes com o mesmo tipo textual. Mas, além disso, eu posso ter um gênero que contenha
mais de um tipo textual. Por exemplo, um romance. Um romance é um gênero que contém o tipo narrativo, porque o romance conta uma história de personagens. Só que, além disso, um romance também tem descrição, porque no romance vai haver a informação de qual era a cor do cabelo da personagem, qual era a roupa da personagem, qual era a decoração do ambiente. Então, o gênero romance é composto de dois tipos, o tipo narrativo e o tipo descritivo. Eu posso ter um gênero composto por mais de um tipo e posso ter um mesmo tipo em dois gêneros diferentes. Ok? Beleza. Então, cada um desses gêneros que a gente viu aqui, o romance, a receita, o artigo de opinião, a notícia, cada um deles vai ter características muito próprias, muito particulares. E aí você vai me perguntar, quantos são os gêneros textuais, professor? Infinitos. Porque quantas são as funções de um texto em sociedade? Infinitas. Eu posso escrever um texto para fazer rir, para fazer chorar, para informar, para ensinar, para ameaçar, para... Como eu posso ter diferentes objetivos na hora de escrever um texto, eu vou ter infinitos gêneros. E aí, o que é gênero textual? A receita, a notícia, a reportagem, o manual de instrução, o gibi, o conto, a novela, o panfletinho, a propaganda, todos os textos que você já viu, com características muito diferentes uns dos outros, são gêneros textuais.